É isso aí, estamos de volta com o Gazeta dos Bairros, são exatamente 10 horas e 15 minutos. Eu estou recebendo aqui o padre Adilson, que vai falar com a gente sobre Quaresma. Mas olha, hoje ainda eu vou receber aqui a Mara Ribeiro, coordenadora aí da epidemiologia em Montes Claros, que vai falar sobre a questão do coronavírus. Como está a situação aí do coronavírus em Montes Claros? Né? A gente se fala muito pelo Brasil e o mundo, mas nós queremos saber em Montes Claros como está a situação. Você vai saber aqui no Gazeta dos Bairros, ok? Então, olha, gente, a gente vai falar agora sobre um tema importantíssimo para os católicos de modo geral e para os cristãos de modo geral, porque, como eu estava conversando com o Padre Adilson, né, Padre Adilson, bom dia. Bom dia, esse período de Quaresma, todo mundo deveria passar por isso, né? E refletir. Sim. O que é a Quaresma, Padre Adilson? Então, Felipe, como você fala dessa possibilidade de todos refletirem, a Quaresma é esse tempo de voltar para dentro de nós mesmos, né? Tempo de autoconhecimento, de reflexão, de pensar um pouquinho a nossa humanidade em relação ao fundamento que nós acreditamos, né? Todo cristão ou cristã acredita que é fundamentado em Deus, é pensar realmente como anda a nossa relação humana com o divino, como anda a nossa relação com o Deus da vida. E a Quaresma é esse tempo, esse itinerário, esse momento de preparação para um dos momentos fortes da nossa fé cristã, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. A Quaresma é aquele período que antecede a Páscoa. Quarta-feira de cinza, começa e vai até a Páscoa, é isso? Exatamente. Aí a gente começa a quarta-feira de cinza, esse itinerário de mais ou menos 40 dias que antecipam a Páscoa. Lembrando um pouquinho os 40 anos do povo de Deus no deserto, na sua caminhada, os 40 dias de Jesus, que foi ao deserto para ser tentado. E aí a gente vai percebendo que nas tentações de Jesus e do povo de Deus, através do deserto, são as tentações que todo ser humano passa, a luta, a caminhada de cada um de nós no dia a dia. É a humanidade que, de certa forma... Às vezes a pessoa, mesmo que a história de Jesus é bem conhecida, todo mundo conhece. Sim. Mas às vezes a pessoa pensa assim que, Jesus não passou tanta dificuldade assim aqui na Terra, né? Foi só aquele sofrimento ali da cruz. Mas não, teve esse período, principalmente, onde Jesus teve tentações, teve todo ali desafios, né, de que o inimigo tentava e desafiava o tempo todo, não é isso, Padre? Exatamente. E nesses 40 dias estão simbolizados aquilo que, de maneira muito especial na vida pública de Jesus, que nós conhecemos pelos evangelhos, a vida pública de Jesus, Jesus enfrenta de negação, de tentação às vezes, até da missão que se torna dolorosa, difícil, das vezes ser incompreendido na família, na sociedade, até mesmo no templo, na religiosidade do templo. É um Jesus que às vezes questiona um pouquinho como que o templo está organizando a sua acolhida em relação às pessoas, os seres humanos. E no fundo, esse Jesus, ao se encarnar, ao assumir nossa humanidade, ele vem mostrar realmente alguém que assume a nossa humanidade de fato e que vai apresentando nas suas lutas, os seus altos e baixos, a luta de todo e qualquer ser humano. O dia a dia da gente é cheio de altos e baixos e assim também era com Jesus, né? Exatamente, e por isso que o tempo quaresmal é tão importante para nós. Porque justamente é nesse tempo quaresmal que nós vamos revisitando a nossa humanidade, percebendo de fato o que em nós precisa ser mudado, como nós temos organizado a nossa vida, dando sentido à nossa humanidade com a nossa relação com Deus, com o mundo, né, com os outros e conosco mesmo, né? É cultural e a gente sabe, por todo o Brasil principalmente, a questão do não comer carne vermelha no período da Quaresma. Algumas pessoas falam, eu só não vou comer quarta e sexta. Outros falam, só não vou comer sexta. Outros só não vou comer sexta-feira da Paixão. Como que funciona essa questão, padre? Se eu fazer só sexta-feira da Paixão, tá valendo? Se eu fazer só sexta e quarta, tá valendo? Ou tem que ser os 40 dias? A gente sabe que isso é uma cultura que se mantenha esse tempo todo. Eu, desde menino, eu escuto isso. E olha que eu não estou, assim, menino mais não, né? Então, Sim. assim, a gente vem, e isso vem da minha avó, da minha bisavó, de todo mundo. Então, assim, essa questão
é um mandamento da igreja ou é uma questão cultural? O que equivale nessa questão de não comer carne vermelha? Então, o preceito da igreja é na quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, jejum mesmo e abstinência. Jejum seria tentar tirar pelo menos uma das refeições básicas do dia. E a abstinência seria tirar aquilo que de repente mais nos agrada, mais nos atrai. Exato. Que poderia ser aí, de maneira muito especial, a carne, né? Aí a pessoa que não come carne, não, eu sou vegano, eu não como carne. Ou eu sou vegetariano e não como carne. Então o que acontece? Ele vai ter que caçar uma outra coisa. Sim. A abstinência pode ser de outra coisa que, na verdade, ele goste muito, ou ela goste muito. Um doce, isso, e que possa fazer doce, este sacrifício. Chocolate, então, nem se fala, né? Esse abrir mão disso. Agora, é importante, Felipe, isso que você coloca, por quê? Porque é importante entender o jejum, a oração e a esmola, que são os 3 exercícios, vamos dizer assim, espirituais básicos da quaresma, nessa dimensão das relações. Então, o jejum é muito mais do que simplesmente eu deixar de comer também. É trabalhar em mim a capacidade de me conhecer. Saber, eu posso ser senhor das minhas vontades? Ou as minhas vontades, meus prazeres é que mandam em mim? Como andam as minhas decisões? Eu acho que é essa dimensão que o jejum quer trabalhar em cada cristão, em cada cristã. Como que eu posso trabalhar de maneira muito especial a minha força sobre as vontades que pairam o meu coração, que na verdade vão me tentando no dia a dia. Sim. E como que eu trabalho isso? E aí é uma perspectiva de voltar para dentro de nós mesmos. É uma relação comigo, de autodomínio, de me conhecer, de trabalhar realmente essas vontades em mim. A dimensão da oração já é uma relação com o divino. Como é que está a minha relação com Deus? Como eu tenho feito a minha oração? Oração que a gente tem formas diversas de fazer. Mas lógico, uma essência básica. A oração tem que ser diálogo com Deus. É conversa com Deus. Então, oração, basicamente, é essa intimidade com Deus que cada cristão e cristã é chamado a fazer no seu dia a dia. No trabalho, no dia a dia da família, nos cultos, nas celebrações das nossas igrejas. Como anda essa nossa conversa com Deus? E, por fim, a esmola. Que a esmola é essa dimensão realmente da relação com os outros e com o mundo. Como anda a minha dimensão caritativa? Como eu tenho, na verdade... A minha visão para com o outro. Para com o outro, né? Porque às vezes no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, nas atividades, a gente fica tão indiferente ao outro, que às vezes o sofrimento do outro não me impacta. E outro... é aquela questão do amor fraternal, né, pai? Do amor fraternal. Que tem que existir o tempo todo, mas que muitas vezes está passando. Exatamente. E é algo que é importante porque essa dimensão de despertar o amor ao outro, primeiro, nos faz entender e fazer uma experiência verdadeira, concreta do amor de Deus, e outra, nos faz mais humanos. Quando nós perdermos essa dimensão de sensibilidade, quando nós tornarmos totalmente diferente ao próximo, ao outro, eu acredito que a gente perde grande parte, se não a nossa própria humanidade. É porque a gente é imagem e semelhança de Deus, mas é todos nós, né? Todos Eu costumo nós. falar que o meu próximo, que fala lá na Bíblia, não é o que trabalha comigo todos os dias, a minha mãe, a minha avó, o meu tio, o meu primo, o meu pai, o meu filho. O meu próximo é todo que eu encontro pelo meu caminho do dia a dia, não é isso, pai? Porque às vezes a pessoa acha assim, não, meu próximo é só aquela pessoa que trabalha comigo todo dia. É só o meu parente que eu vejo todo dia, que eu estou em casa com ele. E não, o meu próximo é todo mundo que eu estou encontrando na rua, que às vezes precisa de uma assistência, que eu posso principalmente dar aquela assistência, e muitas vezes eu nego por uma questão de individualismo, de querer achar que eu sou melhor do que o outro, né, claro? É isso mesmo. Nessa perspectiva, quando nós vamos trabalhando esses 3 exercícios quaresmais, essas relações comigo mesmo, com Deus e com o próximo, como você vai falando, nós vamos percebendo que a igreja, ou a humanidade, ou cada um de nós que cremos e acreditamos, começamos a estar em campanha para trabalhar melhor, visitar melhor a nossa própria humanidade e nossas relações com o mundo. E aí, nessa dimensão, a igreja propõe como gesto concreto para todos os cristãos e cristãs católicos, de maneira muito especial, ela propõe a campanha chamada Campanha da Fraternidade, que este ano, de maneira específica, traz como tema justamente esta fraternidade e vida, dom e compromisso. Entender que a vida, a minha vida, a sua vida, a vida do próximo, a vida do planeta, é um dom precioso que recebemos de Deus. E como dom presente, a gente cuida do presente que a gente ganha, né? Sim. Então somos chamados a ter esse compromisso
compromisso em cuidar, zelar e amar essa vida. A nossa vida é a vida do próximo. E como lema, o lema é justamente tirado desse evangelho que outras palavras você traz, Felipe, para nós, que é do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Está no Evangelho de Lucas e que vai nos mostrando justamente essa dimensão, né? Da pergunta do doutor da lei a Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, mais do que dizer quem é o meu próximo, vai dizendo, faça-se próximo das pessoas que precisam de você. Certo. E aí, na verdade, descobrimos essa face aí grandiosa do amor e da nossa própria humanização. Até porque, olha, a gente não vem de chocadeira, não nasce sozinho, você nasce sempre com alguém, você vai estar sempre numa companhia e você vai viver até os últimos dias da sua vida com uma companhia. Vai precisar de um para te enterrar, vai precisar de um para te pôr no mundo, vai precisar de... Então, ou seja, a gente precisa do próximo. E se eu não tenho essa dimensão, onde eu não tenho essa questão formalizada dentro de mim, eu sou nada. Né? Até porque do pó a gente vem, pro pó a gente vai voltar, e tem gente que acha que não, que ele veio do pó, mas vai pro ouro. Olha, eu estou recebendo aqui o Padre Adilson, que é da paróquia lá da São Francisco de Assis, no bairro Edgar Pereira. E ele está conversando comigo aqui sobre a questão da quaresma. O que é a quaresma? Qual o sentido da quaresma? Né? Se ela só deve ser feita, padre, para o católico, é só o católico que deve... Porque, na verdade, a quaresma, pelo que o senhor falou e colocou, é um exercício, não é isso? Sim. Não é algo assim, instituído, não está ali, às vezes, na Bíblia, mas é um exercício que foi colocado para que a pessoa possa praticar uma reflexão, um olhar diferente para a vida. É isso. Exatamente. Enquanto quaresma especificamente, nessa dimensão de conceito, ela é uma orientação para cristãos católicos. Mas enquanto exercício, isso não impede que qualquer outra pessoa trabalhe sua espiritualidade com alguns elementos quaresmais. E muita gente, eu acredito, que no seu dia a dia, de alguma forma, vivem esse exercício. Tem muita gente que às vezes não a modo católico, mas a seu modo de se relacionar com Deus, vive a intimidade, a seu modo procura trabalhar um pouquinho a sua dimensão interior e a seu modo procura trabalhar as relações com o próximo. Que tudo isso, se a gente mudar e ir mudando a cada dia mais, nós vamos percebendo que isso é um caminho de conversão, que a própria quaresma nos propõe, né? De mudança de vida. De fazer com que o mundo seja melhor. Se automaticamente, vai tudo melhorar. Exato, automaticamente se eu mudo, eu começo a mudar. Porque às vezes a tentação que a gente tem é de querer mudar os outros, o mundo, e de repente a gente se esquece que devemos começar a mudar as nossas atitudes, né? Verdade. E quando começamos a mudar as nossas pequenas atitudes, pode ser que o mundo em torno de nós mude. E aí a gente tem grande possibilidade de também contagiar outros, né, positivamente nesse sentido. Padre, então, no período da quaresma tem o jejum e a abstinência, que são os principais aí. E a esmola. E a esmola. O jejum é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, são o que... Prioritariamente, mas o cristão católico, ele pode fazer o jejum também em outros dias, pode trabalhar essa dimensão. São exercícios que nos ajudam durante a quaresma. O que a igreja pede é a quarta-feira de cinzas, especificamente, a sexta-feira da paixão. E durante o ano, a igreja pede a abstinência de carne para o cristão católico na sexta-feira. Mas agora são exercícios que você pode estar fazendo durante toda a quaresma, aí, de acordo com... e cada um conhece bem o que precisa trabalhar no seu coração, na sua espiritualidade, e como esses exercícios podem ajudar. E só lembrando, para você aí que não come carne, meu amigo, você pode fazer de outra coisa. Faça de chocolate, de doce, de arroz, de feijão, do que você gosta. Eu gosto muito de arroz. Pois é. Eu quase não gosto de feijão, mas de arroz eu gosto. Eu como feijão, mas eu gosto mais de arroz. E carne. Carne eu gosto muito, né? Como a maioria dos brasileiros. Eu falo que o povo do Brasil gosta de carne vermelha, né? Gosta daquele famoso churrasco. Mas que nesse período o cara pode optar em abrir mão disso, em virtude desse exercício, né, padre? Mas, você que não come carne, procura fazer aí um exercício, essa abstinência,
de outra maneira. E procura ser mais caridoso. A esmola não é esmola só de dinheiro, né, padre? É da caridade. É de, às vezes, ver uma pessoa na rua caída, perguntar, oi, o que você tem? Está precisando de alguma ajuda? Isso seria uma esmola. Exatamente. A esmola, ela simboliza essa dimensão caritativa, essa dimensão que a campanha de fraternidade vai nos chamando a atenção, do bom samaritano, é de ver a realidade do outro, sentir com o outro, que é a compaixão, e, lógico, cuidar, exercer a capacidade de solidariedade, de ajuda fraterna, de estender a mão, de erguer o que está caído, da luta pelos direitos, de políticas públicas em favor dos menos favorecidos, dos empobrecidos, daqueles que precisam. E nós temos várias demandas nesse aspecto, né? Então nós temos para a juventude, para as crianças, para idosos, em todas as camadas da sociedade. Nós temos lutas e direitos que precisam ser respeitados, guardados nessa dimensão da solidariedade. Para a gente ir encerrando, o padre falou de respeito, eu quero ainda arrancar dele aqui uma situação sobre respeito. Mas, padre, alguém é liberado desse exercício pela igreja? A igreja católica fala assim, não, tal grupo de pessoas está liberado, não precisa fazer o jejum, a abstinência, ou só quem tem acima de tantos anos, tem uma idade, tem um grupo específico que pode... Então, liberados desta abstinência ou desse jejum são as crianças, lógico, e os idosos. E para além desse grupo, alguém que tem algum problema de saúde, que na verdade isso vai interferir. Porque é importante perceber que não é o sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento em si, a própria Sagrada Escritura já apresenta, é o mal. É a dimensão de algo que vai nos fazer melhor, que vai nos ajudar a trabalhar em nós essa dimensão de despojar-nos, né, da humildade mesmo para acolher aí a presença do Cristo ressuscitado, do Deus da vida e da esperança. Duas coisas. Padre precisa fazer? Sim, com certeza. O padre está liberado? Não, o padre está liberado porque não ele mesmo, não mesmo. Garantido. E, inclusive, é igual a carta aos Hebreus vai dizendo, né, na fila dos que precisam se redimir, o padre tem que ser o primeiro. Com certeza tem que ser o primeiro, então não precisa, não está liberado não. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque às vezes a pessoa está lá em casa e está achando que a vida do padre é fácil. Não. Não, tem o mesmo sacrifício, as mesmas situações de que você passa, o padre vai passar também. Sim. O padre tem uma condição de ser padre, mas ele é um ser humano e tem uma vida. Exatamente, e aí nessa perspectiva talvez a exigência seja até maior. Né? A exigência seja até maior, de trabalhar essas questões próprias da humanização, essas questões próprias da vontade e justamente a intimidade com Deus, que não pode faltar, né? Para nenhum sacerdote. Né? Então, Thay, se você tinha dúvidas sobre Quaresma, não tem mais, porque a gente tentou esclarecer aqui de maneira muito clara, muito objetiva, igual a gente sempre faz aqui, as questões sobre Quaresma. Eu agora só quero, antes de passar para o padre, para a gente encerrar aqui essa participação do padre Adilson, da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Edgar Pereira, eu só quero, padre, saber o seguinte, a questão do respeito ao próximo, a condição do próximo, as escolhas do próximo, isso também seria um exercício para essa questão, né? Porque assim, eu posso até não concordar com o que o padre faz, com o que o outro escolhe, sim, mas eu acho que o respeito a gente tem que ter isso. Às vezes a pessoa acha, não, mas lá fala que isso e isso, mas a própria Bíblia respeita isso, não é, padre? O que o senhor deixa para as pessoas para que eles tenham esse respeito? Até nesse caso do coronavírus, o ministro soltou um comunicado e pedindo às pessoas que tenham respeito e entenda a situação, porque tem gente que a hora que vê um asiático, corre dele, xinga ele, joga pedra nele, porque, não, tá vindo da China. O cara mora aqui tem 1000 anos, às vezes ele nem é asiático, tem um parente asiático, nasceu com o olho puxado, e aí tá tendo essa xenofobia, né? Isso também é questão de respeito e também está inserida aí nessa questão da Quaresma, não é? Com certeza. E, sobretudo, a campanha da fraternidade. Nessa dimensão do cuidado da vida, o cuidado da vida passa pela dimensão do respeito ao outro, respeito às suas opções. Eu acho que nada justifica a agressão, o desrespeito à dignidade do próximo.
Eu acho que essa questão da xenofobia, da homofobia, a questão do feminicídio, são várias as dimensões que nós ainda, enquanto cristãos, precisamos trabalhar em nossos corações como um processo de conversão, de mudança. É enxergar realmente aquilo que a própria Sagrada Escritura vai nos apresentando, né? A gente vê as aparências, mas Deus, com certeza, olha o coração. Vê o íntimo, né? É um íntimo. E é importante que nós tenhamos, por isso que a campanha de fraternidade, um dos pontos é o ver. É importante que a gente veja, mas com que olhos? Com os olhos de Jesus Cristo. É isso aí. Gente, olha, então, vamos viver num mundo melhor, fazendo com que o mundo seja melhor e respeitando a condição do outro, né? Principalmente isso. A Bíblia, o padre sabe mais do que eu, ela fala que a gente não é por força e nem por violência que vai ganhar a batalha, né, padre? Não mesmo. É com amor, é com palavra, mostrando para o outro que você é solidário a ele, porque foi assim que Jesus fez. Jesus ele não usava da violência para chegar até as pessoas, não é isso, padre? Ele tinha todo um jeito ali de chegar, de aproximar, até porque senão dava problema, né? E o bonito ver é que Jesus até inverte um pouquinho o nosso conceito e imagem de Deus. Se nós tínhamos por muito tempo a imagem de um Deus poderoso, Jesus nos mostra então a imagem de um Deus que castigava, que... Sim. E Jesus nos mostra a imagem de um Deus que é amor. O amor, no lugar de mandar e impor, ele se coloca no lugar. Ele sente compaixão, ele cuida, ele ergue, ele respeita e com certeza dá possibilidades e caminhos. Então pronto, tá aí. Olha, eu quero agradecer a presença do Padre Adilson, né? Muito obrigado, Padre, pela sua presença, muito obrigado por vir aqui ao Gazeta dos Bairros falar com a gente de um tema tão importante e que perpetua por vários e vários e vários anos, décadas, milênios aí, né? Eu acredito não sei quanto tempo tem essa questão da quaresma na Igreja Católica, eu sei que desde minha bisavó e para lá dela já existia esse negócio. Então não é de hoje. Sim. A gente tem que respeitar todas as condições e tá aí. Padre, quer deixar uma mensagem? Quer deixar um abraço aí pro pessoal da sua paróquia? Fica à vontade. Em primeiro lugar, eu agradeço, Felipe, a acolhida, esse momento tão especial que a Gazeta dos Bairros faz, né, em todas as dimensões da sociedade, não só nessa perspectiva cristã, católica, mas em todas as dimensões, trabalho que vocês fazem. E, lógico, deixar para cada um que nos acompanha aqui, que viva bem esse período quaresmal, seja ele católico ou não, mas viva bem sua intimidade com Deus, sua relação consigo mesmo, se conhecendo, sabendo quem é, sua missão no mundo. E dentro dessa missão, lógico, despertando a cada dia mais o amor ao próximo, o cuidado e o zelo pelo outro. Que esses exercícios espirituais nos ajudem, todos nós, a viver bem esse momento de esperança e de fé, que é a ressurreição de Jesus, a Páscoa. A Páscoa simboliza essa esperança que, na verdade, nós vamos vivê-la de maneira plena no coração mesmo de Deus, que venceu o nosso pior inimigo na morte do seu Filho Jesus, que é a morte. Que Ele possa então nos ajudar a superar também a dor, o sofrimento e a morte nesta fé, nesta caminhada espiritual aí. E a quaresma possa nos ajudar nisso. Portanto, independente de quaresma, seja melhor, seja mais caridoso, seja mais honesto. E olha, vamos viver num mundo melhor se você cumprir aí essa conversa aqui que teve com o Padre Adilson. São 10 horas e 38 minutos e eu volto falando sobre coronavírus. Fique ligado que você vai descobrir como está o caso de coronavírus em Montes Claros. Montes Claros corre algum risco? As pessoas estão correndo algum perigo de andar na rua e pegar coronavírus? Nós vamos saber disso daqui a pouco de maneira clara. A nossa convidada vai esclarecer para todo mundo aqui, ok? A gente volta no minutinho.